Conversar com a gente aqui no Brasil. Gente, Lucas, eu vou começar perguntando para a delegada sobre o caso do Nino Abravanel. A gente tem algumas novidades. Queria que a senhora trouxesse para a gente, né, o que está acontecendo nesse momento. Ele continua sendo procurado? Existe alguma negociação com o advogado dele se entregar? Como que está esse momento, delegada? Olha, exatamente. Ele continua, tanto o Derek quanto o Davis, né? O Davis, que se apresenta em rede social como Nino Abravanel, são procurados pela polícia aqui de São Paulo, por força de um mandado de prisão temporária para ambos e outros envolvidos no caso, tá? Nós temos mais dois ainda. A investigação chegou, né, até esse grupo de pessoas, esses 4, 5 que participaram, de forma muito contundente, entendeu? Nós não tem dúvidas que estavam ali. Agora, a prisão temporária é justamente para isso, para que esclareça, então, né? Então, nós estamos pedindo a prisão temporária para confirmar os nossos indícios, as nossas informações, o que nós temos ali no inquérito, né, na investigação. Então, é o momento se não foram eles, então que nos informe, né? Porque a gente tem a legalidade aqui da investigação. Então, se não foram eles, não foram eles. Mas, num primeiro momento, houve uma negociação para que eles, então, se apresentassem espontaneamente. Tudo isso conta, né? Então logo soubermos, a gente veio se apresentar aqui. Mas o que nós temos é que eles fizeram isso por uma vingança, porque no mesmo dia, mais cedo, a vítima, que é o senhor Tarcísio lá, houve uma discussão com o avô, no caso aí do Nino, né, do Derek e do Davis, houve uma discussão com o avô que acabou em agressão física. O avô foi socorrido, né, o Tarcísio teve mesmo essa agressão física. Esse caso a gente só veio a saber depois que começamos as investigações. Nós não sabíamos, porque isso aconteceu mais cedo. Ele foi socorrido, o avô dos nossos procurados, ele foi socorrido, foi hospitalizado. Houve aí então, os irmãos se juntaram com outros amigos, outros colegas ali, para localizar o Tarcísio e então cometeram um crime por mera vingança. Vingança da agressão que o Tarcísio havia feito com o avô deles. O avô só entra em óbito, vem a falecer depois. O Tarcísio já está morto, né? Eles já haviam disparado 11 tiros, né? Contra. Então não foi vamos dar um susto, a gente vai lá para falar qual é a dele, porque não foi isso, né? Eles foi armado e dispararam 11 tiros contra a pessoa do Tarcísio, que depois foi localizado já morto. Então a gente partiu da investigação sem saber de nada disso. Nós temos uma pessoa morta por disparo de arma de fogo, um homicídio. O que aconteceu? Então durante a investigação, depois de feito o local do crime, no outro dia que a gente começa a entender o que aconteceu, vai ver quem é a vítima, né, qual o perfil dela, e aí se tem o boletim de ocorrência, então, que ele havia se envolvido numa discussão, numa briga mais cedo com o avô aí, então, dos casos. Mas isso também não era motivo, tá? Uma discussão, isso não era um motivo, poderia, assim, pra gente. Acontece que nós temos imagens, entendeu? Então a gente tem imagens, nós temos informações de rede social, entre outras investigações. Nós temos o carro, com quem estava esse carro, por onde passou, o que fez. Então não é leviano, entendeu? Não é uma suspeita, um investigado de uma forma aleatória. Então não é. O trabalho da equipe, da delegada, da doutora Magali, com toda a equipe dela, foi árduo para chegar nisso. E agora eles estão foragidos, nós estamos mantendo a prisão temporária desses envolvidos e de algumas coisas que estão saindo em rede social que a gente vai ter que identificar, porque quem estiver ajudando entra no favorecimento pessoal, que eles são procurados e isso já é público. Né, porque isso tomou uma proporção, né, que está em a mídia, toda a imprensa. Então, na própria rede social, eles colocam. Então, não é que eu não sabia, não. Quem estiver ajudando, a gente vai conseguir chegar na pessoa também. Doutora, com relação à dinâmica, né, daquela situação, o Nino estava, sim, no carro junto com o irmão é apontado como o responsável por efetuar os disparos e o Nino por conduzir o veículo, isso?
Então, por isso nós gostaríamos de conversar, até que ele pode explicar qual foi a participação dele. Então, se ele também, o que aconteceu? Por que você está lá? Esse carro, por que esse carro? Né? Porque o que aconteceu? Quem é o dono do carro? Por que vocês estavam todos juntos em uma lanchonete, um bar, um restaurante, e aí saem, então logo recebem uma informação onde o Tarcísio estava? É isso. Agora, nós temos um preso, né? Uma pessoa que foi detida, foi presa por força de mandado de prisão temporária. Quem paga o advogado dele? Né? O próprio Nino Abravanel, que contrata advogado, que manda aqui. Então, quer dizer, tem um envolvimento, estamos juntos aqui. Né? É óbvio que tem isso. A gente gostaria muito que ele se entregasse e esclarecesse, né, a situação e se defendesse também, porque é todo o direito de todos, né, que estão procurados. Lucas, é com você. Doutora, nas redes sociais há muita justificativa para esse crime, pessoas inclusive que estão apoiando esse crime. Olha, bateu no seu avô, espancou seu avô, matou seu avô, foi lá e matou o cara. A gente não sabe, a gente, por enquanto, tem as investigações do DHPP que apontam muito claramente que seria ele, o Nino Abravanel, junto com o irmão e esse grupo de amigos, os responsáveis por esse crime. A gente sabe que existem dispositivos na lei, doutora, que acabam favorecendo criminosos, pessoas que cometem crimes tomados de violenta emoção. No caso, matou meu avô. Mas o crime do avô, o espancamento do avô, aconteceu lá na madrugada. Várias horas depois, no meio da tarde, há uma reunião, possivelmente de planejamento do crime. E, posteriormente, o crime em si, uma execução com 11 disparos, um negócio claramente para matar, como a senhora disse, não para dar um susto. Esses dispositivos legais que podem atenuar penas, atenuar a visão judicial para um crime, pode ser aplicado nesse caso, doutora, em que há um tempo para a pessoa pensar, há uma reunião de planejamento e o crime cometido posteriormente, pode ser aplicado algum dispositivo legal que acabe amenizando o crime desses caras, se de fato ficar comprovado que eles cometeram esse crime, doutora? Olha, lógico, né? Crime com as suas atenuantes aí e a violenta emoção, né? No caso, existe aí para o homicídio privilegiado. Que nós, em momento algum aqui, sequer passou para a gente uma violenta emoção. Houve sim agressão, houve uma reunião, está todo mundo calmo, né? Isso foi planejado. O planejamento já acaba com a violenta emoção em seguida, durante a ocorrência de um crime. Ele estava batendo no meu avô estava agonizando poderíamos falar uma violenta emoção. Agora, nós temos horas aí, houve todo um planejamento. Pediram para localizar o Tarcísio, uma emboscada, né, doutora? Na região. Alguém fala, olha, ele está em tal lugar. Então, primeiro, ele não teve nem como se defender. E não, foi premeditado, foi combinado isso. E 11 tiros, quer dizer, eu saio armado, né, de casa. Eu vou com mais pessoas. Eu pego esse cara num ponto de ônibus, num lugar ali que está ali sozinho. Eu não vejo uma violenta emoção, mas é uma tese que, se a defesa for utilizar, cabe ao judiciário, então, depois verificar aí o que vai pesar, né, no caso. Houve um homicídio qualificado, por um motivo... eu entendo, né, bateram no meu avô, mas se a gente for por esse caminho, o que vai virar isso aqui, né? Então, embora o avô estivesse agredido no hospital o Tarcísio errou aí, tinha que responder até por uma tentativa de homicídio, caso o avô dos procurados tivesse sobrevivido, né? Mas, veja bem, é uma lesão corporal seguida de morte, porque ele foi socorrido, ele ficou horas no hospital. Então, assim, o Tarcísio também responderia. Agora, olha o que tem. Eu não conheço aí, não sabia aí dessa participação dos nossos procurados, ninguém sabia que eram ativos em redes sociais, né? Por vários motivos, né? A exposição em rede social, o número de seguidores, mas nada justifica. E o fato também das pessoas que estão em rede achando que é assim que funciona, não é.
Você não sai por aí fazendo justiça, né? Por uma coisa que você não sabe o que aconteceu, disparando 11 tiros contra alguém, armado, juntando todo mundo, colocando outras pessoas na sua violenta emoção. Quer dizer, como é assim? A emoção é minha, o avô é meu. Aí eu ponho todo mundo, né, nesse rolo aí. Então, não, a gente não viu isso, não aconteceu, foram horas, muitas horas depois, teve um planejamento, teve uma reunião, pedir para ver onde está, não é que encontraram o cara e saíram na briga, né? Não, foi pedido para localizar, tiveram tempo para pensar. Olha, seria um comportamento de alguém que tem 3 milhões de seguidores, pegar esse cara e levar na delegacia. Ó, foi ele que bateu no meu avô. Aí seria um comportamento de cidadão, de uma pessoa decente, né? Chamar a polícia, ó, foi esse cara aqui que bateu no meu avô, que está no hospital, que está mal. Aí a gente espera um comportamento de uma pessoa civilizada, né? Não foi o que aconteceu. É o Nino Abravanel, aquele... influencer. Eu não entendi exatamente o que ele faz na internet, porque normalmente o cara tem algum talento. O cara é cantor, o cara é comediante, esse aí simplesmente não faz nada, ele aparece lá mostrando que tem dinheiro pra caramba. Não ficou claro ainda de onde ele tira tanta grana, mas fato é que ele faz a propaganda do jogo do Tigrinho, que é um jogo proibido no Brasil, que é um golpe, a polícia o investiga por isso, e se ele tiver algum tipo de responsabilidade, se tiver cometido algum crime, vai responder por isso, mas por enquanto ele é foragido, é investigado por homicídio, por assassinato. O irmão dele seria o autor dos disparos. De que forma? O avô dos dois foi espancado, estava internado em estado grave, quando, de acordo com a polícia, Nino Abravanel, o irmão dele e outras 4 pessoas teriam se reunido e armado uma emboscada para surpreender o assassino do avô. Eles teriam chegado e esse assassino morreu com 11 disparos. Foi executado perto de um terminal de ônibus aqui na zona sul da cidade de São Paulo. A polícia diz que foram eles, que Nino Abravanel estava dentro do carro, que o irmão dele é o autor dos disparos, que tinha lá um amigo de todos eles, que era o olheiro que ficou ali visualizando. Eles alegam inocência total. O advogado já entrou em contato, já mandou uma nota, mandou outra, disse que a prisão é injusta. Eu confio na investigação do DHPP, mas por enquanto ele é suspeito e é foragido da justiça. Ele tem mandado de prisão decretado. A Júlia Sarmento tá lá, tá ao vivo e vai trazer informações. Por enquanto, nada desse cara aparecer. O advogado chegou a dizer se deve apresentar esse influenciador. O Garrafa, até antes de você, Julinha, qual é a atualização do número de seguidores do Nino Abravanel, Garrafa? Permanece em 4 bilhões e 700 mil seguidores, quase 5 milhões de seguidores nas redes sociais. Ganhou quase 1 milhão, ganhou 800 mil seguidores desde que o caso veio à tona e chegou até esse momento. Esse cara é também um exemplo para os seguidores dele, porque se seguem é que vem alguma coisa que ele faz de bom, ficar empinando aqui de moto, sem placa, sem capacete, mostra que tem dinheiro, mostra bolo de dinheiro desse tamanho e está sendo procurado nesse momento pela Polícia de São Paulo. Julinha, agora sim, eu te fiz uma pergunta e acabei te interrompendo. Alguma possibilidade de apresentação do Nino Abravanel e do irmão dele? Nenhuma indicação, Lucas, de que isso vai acontecer. O advogado, inclusive, informou a nossa equipe que não mantém contato com o Nino Abravanel, então não saberia dizer onde ele está, mas, por outro lado, ele solicitou que Nino Abravanel preste um depoimento por videoconferência. Então, continua em aberto, a polícia continua procurando por ele e pelo irmão e pelas outras pessoas que estariam dentro do carro. A gente lembra que uma pessoa já foi presa, prestou o depoimento, mas não teria dito nada de muito contundente aqui no Departamento de Homicídio e Proteção à Pessoa. E como você chamou a atenção, Lucas, um ponto dessa investigação é que no momento em que eles teriam se reunido ali para poder, vamos dizer assim, planejar essa emboscada ao Tarcísio, o pedreiro, o avô dos dois ainda estava internado com vida no hospital. Ele só teria vindo a óbito depois que o Tarcísio foi emboscado, levou 11 tiros e a polícia, claro, aponta e mostra dentro do inquérito que eles são sim apontados como os responsáveis por planejar essa emboscada e por realizá-la. Então os dois e os outros continuam sendo procurados. Eu cheguei a perguntar para a delegada Evalda Aleixo, a diretora do DHPP, se poderia ser aplicado a esses dois a história da violenta emoção. Existe um dispositivo legal que quando, por exemplo, o avô dele foi assassinado, se ele estivesse presente na cena do crime e tomado de violenta emoção, naquele momento ele pega um objeto e aplica uma pancada e mata o assassino,
tomado, repito, por essa violenta emoção, que é o termo usado na lei, e ele comete esse crime, ele tem ali alguns benefícios legais, homicídio privilegiado, né? Ele pode, inclusive, não responder pelo crime, mas não é o caso. O avô foi espancado durante a madrugada. Durante a madrugada, ao espancamento do avô do Nino Abravanel. Eles passaram ao longo de todo o dia podendo pensar, podendo refletir sobre o que fazer, podendo acionar a polícia, podendo buscar as forças de segurança. E, na realidade, à noite eles se reúnem num restaurante, armam toda essa emboscada de acordo com a investigação do DHPP e alguém vai lá e mata o Tarcísio. 11 tiros. Uma execução. Uma execução. Para a polícia, ele teve tempo demais para pensar se cometeria ou não esse crime. E a polícia